O tenente-general Michael Flynn se junta a nós agora. Senhor, é ótimo vê-lo. Muito obrigado por tirar um tempo. Eu quero dar um passo atrás antes de entrarmos nos detalhes do Obama Gate e Russia Gate. Eu quero que você lembre a todos o que aconteceu com você e o que o FBI fez com você. Temos muitos ouvintes jovens que não estão familiarizados ou não se lembram disso, pois não viveram essa época. O FBI enviou pessoas para te prender sob o disfarce de oferecer ajuda nos primeiros dias da administração. Você foi paciente. Por favor, nos guie por isso e nos lembre. Sim, então, para o seu público, Charlie, quando o presidente Obama se encontrou pela primeira vez com o presidente eleito Trump, logo após a eleição presidencial de 2016, ele teve uma conversa muito breve com ele. E o presidente Obama, naquela época, disse ao presidente Trump que ele não deveria me contratar, e foi muito estranho. E Trump e eu falamos sobre isso após a reunião dele com Obama. Foi simplesmente estranho, porque o presidente dos Estados Unidos, na transição de todo o governo, apontaria uma pessoa, neste caso eu, para não contratar. E claro, você sabe, o que Trump fez foi me contratar como conselheiro de segurança nacional. Agora sabemos, Charlie, que ao observar as datas e a linha do tempo, temos conhecimento sobre a reunião de 8 de dezembro de 2016. Sabemos sobre a reunião de 5 de janeiro de 2017, onde houve conluio dentro do Salão Oval liderado por Barack Obama. Agora está muito claro. As evidências são realmente claras. Conseguimos, no meu caso, meio que avançar rapidamente. Jim Comey, diretor do FBI, enviou 2 agentes ao meu escritório. Fui entrevistado por eles sem problemas. Eu não tive nenhum problema com isso, já que tinha trabalhado com o FBI na maior parte dos 15 anos anteriores. Não menti para eles naquela época. Eles realmente disseram e anotaram isso, descobrimos mais tarde nas evidências. Eles vieram atrás de mim com força quando a investigação do Mueller começou. Quando vieram atrás de mim, envolveram minha família, certo? E eles me ameaçaram e ameaçaram meu filho mais novo, que estava prestes a ter um filho, basicamente com todos os tipos de acusações de crimes graves, e disseram que iriam me jogar na prisão por anos. Então tudo aquilo era verdade e veio à tona. Eles vieram atrás de mim porque Obama disse algo para Trump. Obama veio atrás de mim duramente no início, mas não sei o motivo. Porque, Charlie, tem havido, e vou me elogiar aqui, não houve um conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos da América com o meu histórico. Nenhum. Quero dizer, voltando a Henry Kissinger, quem eu conheci 3 vezes bem para fazer tipo de... Uma passagem de bastão, deixe-me interromper. Você também foi muito cauteloso com a Rússia, né? Você vê que eles precisavam te tirar porque queriam chegar a uma guerra cinética contra a Rússia. E você tinha uma abordagem muito mais cautelosa, realista e contida para a Rússia. Então você era crítico não apenas para fabricar a narrativa russa, porque eles tentaram inventar algo por causa de alguma viagem que você fez ou o que quer que seja, mas para usar você como peça central. Você era um obstáculo porque não acreditava na visão do Império de Distrito de Colômbia de que a Rússia era nosso maior inimigo. Você era necessário para a remoção. Eu argumentaria que se você sustentasse a primeira administração Trump, talvez nunca tivéssemos tido o Russiagate. Por favor, continue. Sim, não, eu concordo. Uma das coisas que eu conversei com Trump durante a campanha de 2016, e certamente entrando na administração depois que ele ganhou, era que eu queria... E ainda quero, eu ainda acredito nisso. Nós devemos tirar a Rússia da esfera de influência que a China tem. Esfera de influência que a China tem, certo? A China é realmente o lobo à porta aqui. Precisamos puxar a Rússia, era sobre isso que eu falava. Temos que achar maneiras de tirá-los de lá. Nunca estivemos em guerra com a Rússia. A Rússia nos apoiou durante a Segunda Guerra Mundial e no Oriente Médio. Muitas pessoas, inclusive na sua audiência, talvez não saibam, mas estávamos trabalhando com a Marinha Russa. Colaborávamos com o exército russo em locais como a Síria, combatendo as Al-Qaeda e o Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Tivemos um ótimo relacionamento após o fim da Guerra Fria. Na verdade, trabalhei e treinei com as forças russas em diferentes exercícios e cenários de treinamento que tivemos nos anos 90 e no início dos anos 2000. E, claro, até o 11 de setembro. Então, na verdade, escrevi algo nos últimos 4 dias sobre uma espécie de regras para a diplomacia que gostaria de chamar a atenção do seu público, Charlie, mas há 80% em uma boa pesquisa.
80% do povo russo na Rússia hoje, principalmente jovens, Charlie, querem um relacionamento mais positivo com os Estados Unidos da América, porque eles se sentem alinhados conosco. No período de 2016 e 2017, a administração Obama fez algumas coisas realmente terríveis. Eles expulsaram um monte de russos. Eles impuseram sanções a todos esses russos sem outras razões além de perturbar a administração Trump que estava por vir. E uma das ações que tomei, entre muitas conversas com líderes estrangeiros, que eu estava autorizado a fazer e totalmente no meu direito de fazer, falei com os russos várias vezes para deixá-los saber, olha, vamos deixar as cabeças frias prevalecerem. O presidente Trump tem uma visão diferente sobre a política externa. Vamos entrar no cargo da presidência para que possamos começar uma abordagem diferente na estrada quando se trata da Rússia. A administração Obama não estava tendo nada disso e, francamente, a comunidade de inteligência e muitos de ambos os lados do corredor político que gostam de ter uma guerra, sabe, um bicho-papão, em nome da Rússia, Rússia, porque, Charlie, e isso é para o seu público, existem bilhões e bilhões de dólares que fluem para os cofres enquanto temos esse bicho-papão chamado Rússia. E os contribuintes americanos, Charlie, não podemos mais arcar com isso. Não podemos mais arcar com essas guerras em andamento. E para todos. Mesmo que pudéssemos pagar, não deveríamos estar em guerra contra a Rússia. Mesmo com riqueza infinita e um fundo soberano, não está em nosso interesse geopolítico. Eu não gosto de Putin. Você não gosta de Putin. Eu não gosto do jeito que eles têm agido. Eu não gosto do fato de eles bombardearem igrejas no Domingo de Ramos. Isso realmente me incomodou quando eles fizeram isso, mas o verdadeiro inimigo está todo a leste, é o Partido Comunista Chinês. Podemos construir uma coalizão hegemônica contra a ascensão do Partido Comunista Chinês? Eu sou Elmer Heinrich. Com 91 anos de idade, com minha esposa Shirley, que agora tem 82 anos, ambos ainda estamos trilhando um amplo caminho na vida, tudo por causa do Imuno 150. Agora, nenhum de nós tem qualquer tipo de doença, e somos tão flexíveis quanto éramos 30 anos atrás, e ainda fazemos as coisas físicas que fazíamos 30 anos atrás. Agora, estamos pedindo que você use o Imuno 150 como nós fazemos. Dê uma chance por pelo menos 90 dias, para que você possa ver o que 70 minerais de plantas e 80 nutrientes adicionais podem fazer por você. Você não vai acreditar. Imuno 150 é um suplemento nutricional incrível. Não há nada igual. Sim, é incrível. Experimente. Você se surpreenderá. Faça o pedido online. Lembre-se do número listado na tela, mas não faça seu pedido até depois de assistir aos 2 vídeos em nosso site. Obrigado de ambos nós e que Deus abençoe. É tudo sobre a China. Muito disso é sobre tentar distrair e dividir, separar o que deveria ser uma coalizão contra o Partido Comunista Chinês. Então agora vamos falar sobre John Brennan. Eu sou da opinião, e quero a sua opinião, Tenente-General Michael Flynn, que precisamos ser muito cautelosos e muito cuidadosos ao considerar possivelmente indiciar o próprio Barack Obama. Acredito que devemos começar com John Brennan. Ele é o sistema nervoso central e o coordenador ofensivo. Ele estava chamando as jogadas. Ele era o maestro da orquestra. Eu acho que isso é o fruto mais fácil de alcançar, e ele não tem imunidade presidencial. Você concorda? E se sim, com o que ele poderia ser realisticamente acusado? Sim, concordo que ele é o pino central aqui, Charlie. E eu realmente acho que existem pessoas, na verdade eu sei porque em parte a Tulsi disse isso, mas também estou ciente de que existem denunciantes que vieram a público com algumas informações muito graves em relação a esse homem que você está mostrando agora. Vão haver outros líderes que estavam nas salas com Barack Obama, com esses 2, Obama e Brennan, que também vão, você sabe, eles vão falar porque não querem se meter em problemas aqui. Existe uma conspiração, e ainda é uma conspiração em andamento. E então todo esse papo sobre estatutos de limitações, você sabe, eu deixo para os advogados constitucionalistas que estudaram isso e olharam para os problemas em que esse cara está envolvido, que Brennan está envolvido. Mas ele tem muito, ele está em risco agora de uma maneira muito grande. Tenho uma sensação estranha de que, ao trazer essas pessoas,
especialmente alguém como Jim Clapper, de quem tenho falado publicamente, ele acabará entregando o jogo. Jim Clapper já disse publicamente em uma rede de notícias a cabo que eles foram ordenados por Obama para fazer isso. Agora vemos as evidências. Ele disse isso e está tudo bem. Mas agora temos as evidências saindo da boca do diretor de inteligência nacional e documentadas que mostram que, de fato, essas coisas aconteceram. Tulsi Gabbard falou recentemente sobre esses acontecimentos em outro programa. Então, as legalidades do que essas pessoas estão enfrentando, eu acho, são severas. Isso tem que acontecer. Eu acho que o presidente dos Estados Unidos também precisa entender isso novamente para o seu jovem público. O presidente dos Estados Unidos é o presidente do país. Ele é o comandante em chefe, mas também é o principal oficial de justiça do país, não o procurador-geral. O procurador-geral é o procurador-geral dos Estados Unidos da América e não é necessário ser advogado para ocupar o cargo. Muitos desconhecem que o presidente é o principal oficial de justiça com autoridade e poder executivo extraordinários. E o presidente vai ter que intervir de vez em quando para direcionar seu sistema de justiça a seguir o que eu chamo de ordem constitucional de nosso país, para ir atrás e responsabilizar pessoas como Brennan, pessoas como Jim Comey, e haverá outros. Quando começam a mover a bola e responsabilizar as pessoas, as evidências estão lá, na minha opinião. Não precisamos de investigações que duram anos. As evidências estão lá. E, francamente, pela coragem de Tulsi Gabbard, de quem sou um grande fã, você sabe, ela está expondo cada vez mais. E essas pessoas sabem, Charlie, que há mais por vir. Ela é como um bom advogado, mesmo que ela não seja um. Ela está segurando cartas que essas pessoas sabem que existem. Pessoas como Kim sabem que existem. Pessoas como Comey sabem que existem. Ela está segurando essas cartas porque vão usá-las no tribunal, no sistema que chamamos de nossa ordem constitucional. Quando isso acontecer, Kate trancou a porta sobre o que essas pessoas vão começar a falar. Mas isso tem que acontecer. Ao mesmo tempo, o presidente Trump está tendo que lidar com a situação no Oriente Médio. Ele está tendo que lidar com francamente, é uma guerra perdida na Ucrânia. A Ucrânia perdeu a guerra. Essa parte está concluída. Já estão discutindo sobre enviar sessentões para servir no exército ucraniano. Então é um enorme buraco de lavagem de dinheiro. E isso precisa acabar. E o presidente? Ele sabe disso, mas precisa estar atento ao tipo de conselho que recebe. Mas sua prioridade número 1, Charlie, é o que todos nós passamos a acreditar nesta frase: não tornar a América grande novamente. Esse é o slogan de campanha do Trump, e isso lhe rendeu 2 vitórias. Mas, na verdade, a frase é América em primeiro lugar. E a América em primeiro lugar não está isolada do resto do mundo. América, em primeiro lugar, está garantindo e certificando-se de que cuidamos do nosso país para os jovens. No futuro, vamos arrasar. É a América em primeiro lugar. Não apenas a América, mas a liderança da América. Porém, não queremos a América em todos os lugares. Essa é uma diferença importante. O presidente Trump abriu um novo caminho. Por favor, reproduza o corte 393, se tivermos isso carregado. John Brennan e Jim Comey e eu fazemos parte do grupo que recebemos a tarefa do presidente Obama de reunir todos os relatórios que tínhamos sobre a interferência russa. O que fizemos? O presidente Obama confrontou diretamente e pessoalmente Putin sobre a interferência russa em setembro e não aceitou as protestações de Putin. O John Brennan fez o mesmo, diretamente com seu homólogo. Tenente-General Michael Flynn, era esse o clipe que você estava mencionando? Sim, eu diria que está perfeito. Estava perfeito, então obrigado por preparar isso. Então, para o seu público, ele disse em setembro, e isso é setembro de 2016. O que é muito importante é no dia 3 de agosto de 2016. 3 de agosto de 2016, Brennan, voltando a Brennan, ele levou para o presidente Obama naquela época, para o Salão Oval, o dossiê. E disse a Obama naquela época que aquelas eram informações inventadas pela campanha de Hillary Clinton que eles iriam usar como sua surpresa de outubro contra Trump para ganhar a presidência.
Brennan e Obama, no dia 3 de agosto de 2016, sabiam que era um absurdo inventado pela campanha de Hillary Clinton para atacar Trump, para que ela pudesse se tornar presidente. Então aqui está Clapper. É uma peça de evidência realmente importante aqui que Clapper diz em setembro. Então, um mês depois, aqui está Clapper dizendo que o presidente o direcionou como diretor de inteligência nacional para reunir todas as evidências sobre o que a Rússia estava fazendo para interferir em nossas eleições. Bem, Obama já sabia que esse esquema estava em jogo. Isso foi em agosto de 2016. Agora avançamos. Trump vence. E eu vou lembrar sua audiência novamente. Havia uma mensagem de texto muito famosa que eu trouxe em meu caso de Strzok para sua amante e segunda advogada do FBI, Lisa Page. Peter Strzok era o diretor adjunto de contra-espionagem para o FBI. E em sua mensagem de texto para ela, se Trump vencer, temos uma apólice de seguro, certo? Se ele vencer, temos um seguro. Depois de ser escolhido por Trump para ser o conselheiro de segurança nacional, mesmo com Obama dizendo que não podia me ter. Agora é como se esse cara, que dirigiu uma das maiores agências de inteligência do mundo, tinha uma visão muito diferente e estava muito próximo de Trump em nossas ideias de política externa. No dia 8 de dezembro, esta é uma das bombas que Tulsi descobriu. No dia 8 de dezembro, no escritório oval, depois que Trump venceu Hillary, o que eles não esperavam. Eles então se sentaram naquela reunião e conspiraram para iniciar os motores de Rússia, Rússia, Rússia. Em 5 de janeiro de 2017, eles repetiram a ação. Desta vez, naquela reunião, e isso é uma prova concreta, Charlie, em tribunal, na corte de lei, prova concreta de que, durante aquela reunião de 5 de janeiro, eles disseram essencialmente que precisamos tirar Flynn para conseguir Trump. O que você quer que a administração se concentre, que você teme que eles possam perder na cacofonia de corrupção aqui? O que você diria que é o plano estratégico, o ponto crucial, a estrela do norte que não podemos perder de vista, Tenente-General Michael Flynn? Sim, obrigado, Charlie. Eu acho que para o Trump realmente precisa lembrar as pessoas do que se trata o nosso país. Aquela luz bem no alto da colina, certo? Ele tem que dar esperança ao povo americano. E a maneira como ele nos dá essa esperança é contando a povo americano que, olha, aqui está nosso plano, o que já foi exposto, para fazer coisas para reformar o governo, para reduzir o tamanho do governo. E ele já está falando sobre nossa economia e as coisas que precisamos fazer, como acabamos de falar sobre a América em primeiro lugar. Mas isso não significa a América sozinha. Ele deve acabar com esta guerra na Ucrânia. Ele tem que fazer isso. Não podemos continuar jogando mais dinheiro em um coador. Ele tem que acabar com essa guerra. E ele também precisa encontrar uma maneira de trazer o Oriente Médio de volta aos acordos de Abrams, que eu considerava uma das marcas fundamentais, os grandes feitos de sua administração anterior. Então essas são 3 grandes questões. A ideia de esperança importa para o povo americano, mas é uma esperança com um propósito. E esse propósito significa que você vai ter que responsabilizar as pessoas. O presidente vai ter que gastar, dias do seu tempo diretamente envolvido em onde estamos responsabilizando essas pessoas. O povo americano não está se afastando dessa ideia, Charlie. Eles continuam apoiando-a. Quero focar em 2 coisas que você mencionou. Posso me estender um pouco além do tempo previsto, pois é muito importante. Eu concordo totalmente sobre a questão da Rússia. Não deveríamos enviar mais armas para a Ucrânia. Entendo por que Trump está fazendo isso. Posso até argumentar a favor disso e simpatizo com a ideia. Mas como resolvemos essa questão, então? Porque parece que Putin não quer um acordo para isso. Se você estivesse aconselhando, qual seria a maneira de chegarmos a uma conclusão para esta guerra russo-ucraniana? Sim, eu acho, você sabe, o presidente Putin fez uma declaração no outro dia, acho que foi há 24 horas. É crucial que Trump ouça isso. Trump precisa ouvir o discurso de Putin nas últimas 48 horas, se seus conselheiros ainda não o informaram sobre ele. Em seu discurso ele afirmou: estas são nossas linhas. Então Trump precisa ligar para Putin e ele precisa dizer: ok, onde você está? Eu estou falando apenas sobre os dois, não sobre Zelensky, pois ele está castrado e ineficaz. Trump precisa ligar para Putin e perguntar: onde está? Nas linhas vermelhas que você desenhou, que você está disposto a negociar?
Você está disposto a negociar? Você está disposto a negociar uma eleição nos 4 Donbass, as províncias que Putin citou em seu discurso? Você está disposto a falar sobre, sabe, porque há um lugar, geografia, e vou apontar para o seu público um lugar chamado Odessa e Crimeia. Temos que pensar sobre isso. Além disso, a leste dos Urais. As montanhas Urais estão na Rússia e no leste da Europa importa. Se Putin estivesse me ouvindo agora, Charlie, e Obama, e Trump estivesse me ouvindo, eles saberiam o que isso significa. Além disso, Charlie, costumamos pensar na Ucrânia de forma isolada, apenas naquela região geográfica. Cuba e Venezuela importam. Outras partes do mundo importam nessas alianças e estruturas que temos. Os Estados Unidos da América deveriam estar se aproximando de Cuba. Qual será o futuro do nosso relacionamento com os cubanos? Qual será nosso futuro relacionamento com os venezuelanos? Quero dizer, há mais na negociação do que apenas aquele pedaço de território que divide a Federação Russa e a Ucrânia agora. E, francamente, eu acho pessoalmente, eu diria a Trump, a OTAN tem que estar fora da mesa, porque Putin e eles simplesmente não vão permitir isso. E, francamente, se você voltar para os acordos de Budapeste de 1994, onde nós estávamos comprometidos com a não expansão da OTAN, e eu escrevi sobre isso em um artigo que publiquei nas últimas 48 horas aqui, sobre minhas regras para a diplomacia. As pessoas podem ir ao meu site para lê-lo, ou me seguir no KexRead. Então agora vamos para você mencionou os acordos de Abraão. Neste programa estamos na equipe Civilização, queremos que Israel vença, no entanto muitas pessoas estão ficando exaustas com a guerra. Israel não ajuda a ter guerras longas, conflito longo não é bom para ninguém envolvido. Há muitas pessoas na América. Eles estão ficando exaustos com essa questão que certamente está sendo usada para dividir muitas pessoas boas. Qual é então o seu conselho sobre a questão de Israel? Pensamentos sobre Netanyahu, seu governo, o partido Likud, por favor. Tenente General Michael. Sim. Sim. Então, primeiro de tudo, Charlie, guerras de atrito nunca ajudam nenhum dos lados, porque elas vêm a um custo enorme em vidas e tesouro. Na minha opinião, os israelenses precisam fazer uma autorreflexão internamente. Vão ter que surgir algumas verdades bombásticas da liderança israelense. Eles estão enfrentando suas próprias maquinações entre Netanyahu e a liderança militar, pois estão discutindo sobre a ocupação de Gaza. Pergunte a qualquer marine que serviu em Beirute durante o bombardeio dos quartéis em 1983, quando perdemos centenas de marines. As forças de ocupação não funcionam, você sabe. Então tem que haver uma introspecção lá. Mas essa introspecção também tem que ocorrer na Casa Branca. E o presidente Trump vai ter que conversar com sua própria equipe interna para dizer o que podemos fazer. Ele precisará engajar a liderança árabe de forma muito mais significativa do que está fazendo atualmente. Ele está Witkoff fazendo várias coisas. Tem um enviado especial Witkoff no Oriente Médio e em Omã, ele o colocou na Rússia. Estamos espalhando nossas forças de maneira muito dispersa aqui. Temos que tomar uma decisão sobre a Ucrânia e eu acho que a guerra tem que acabar. E então o financiamento de recursos adicionais, isso tem que acabar. Me desculpe. Eu amo Trump. Eu me dediquei totalmente a ele. Eu estive no time Trump, time América, de volta às guerras e de volta ao futuro. Então, para vocês, porque agora vou usar a palavra nuclear, Charlie. E sei que não quero tomar muito tempo, porque sei que você tem um programa para apresentar. Conduzir aqui, você está bem, mas para o seu público, o seu jovem público, a guerra nuclear me assusta muito, então deveria assustar muito o seu jovem público. Tivemos mais discussões sobre capacidades nucleares no último ano e meio, do que em quase 4 décadas de serviço em uniforme para este país. Nunca ouvi tanto falar sobre capacidades nucleares e impasse nuclear. Uma vez que você cruza esse limite, e aqui estamos no aniversário do bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, essas são capacidades devastadoras. E eu escrevi sobre isso novamente neste artigo, porque você não pode falar sobre, uma arma nuclear tática. É veneno. Vai matar milhões e milhões de pessoas e vai destruir a estrutura de uma grande parte da geografia apenas do ponto de vista tático, sem falar nos aspectos estratégicos do uso de uma capacidade nuclear, que
Então escala ainda mais o que estamos continuando a ver no Oriente Médio e na Europa. Trump não quer isso. Presidente Trump, você fez campanha para ser o presidente da paz. Eu sei que é isso que você quer. E o que eu quero que você faça é que você diga ao povo americano quais são seus planos, quais são seus objetivos para alcançar isso. Porque nós estaremos com você desde que entendamos o que você está tentando alcançar. Se eu estivesse com o presidente no Salão Oval, recomendaria e ajudaria a elaborar parte disso. Temos que dizer ao povo americano, temos que ser totalmente transparentes, porque o que Tulsi Gabbard está revelando em termos de subversão e espionagem dirigidas contra o povo americano nos últimos, 8, 10 anos, é simplesmente extraordinário. Isso terá que ser resolvido. E essas guerras terão que ser resolvidas. E quase precisa de um discurso como o Estado da União para o povo americano. Talvez seja um discurso do presidente no Salão Oval. Quero dizer, eu quero que este presidente tenha muito sucesso e de uma maneira grandiosa, onde eles começam, me dê as ferramentas e eu começarei a esculpir no Monte Rushmore. Desejo muito que ele tenha sucesso e sei que ele pode conseguir. Ele tem um mandato para fazer isso. Ele não é o político, ele não tem esse tipo de... Ele não é um político típico. Ele sabe que usa bom senso, mas ele tem que dizer ao povo americano a direção que ele está tomando e nós iremos com ele. Tenente General Michael Flynn, muito obrigado pelo seu tempo, excelente como sempre, você foi o paciente zero, você passou, portanto, você é um patriota, volte em breve, obrigado. Deus abençoe, Charlie, obrigado. Envie-nos um e-mail para freedom@charliekirk.com. Se vocês estão assistindo no YouTube agora, deixem um comentário e cliquem no lindo sino e se inscrevam. E me permitam tocar para vocês um pouco de um teaser, toque o corte 52. Os ingressos para o America Fest já estão disponíveis em amfest.com. Também estarei indo para um campus perto de você em tpusa.com. Inicie um capítulo do ensino médio. Inicie um capítulo da faculdade. Isso é tpusa.com, tpusa.com. E novamente, deixe comentários abaixo. Eu adoro lê-los. Obrigado, pessoal, por assistir e se inscrever.